E aí, pessoal, vamos falar dos talentos do Grêmio? Sim, o time de transição está trabalhando e jogando. E nós vamos falar sobre isso porque, olha, tive boas informações dali. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, gente. Mas antes eu queria que você ficasse atento a esta oportunidade, que ela está aqui no link, no primeiro comentário fixado neste vídeo. A oportunidade de se conseguir uma renda extra de mais de R$4.000 com um pequeno investimento de R$67. Não perca esta chance, não perca esta oportunidade. Está aqui no primeiro comentário, um trabalho home office, sério, honesto e nada mirabolante. Não deixe de entrar e conheça esta oportunidade. Gente, enquanto o Grêmio jogava contra a equipe do Santos ontem, o time de transição fez o seu primeiro amistoso visando talvez começar o Campeonato Gaúcho. Não se tem ainda a definição do Campeonato Gaúcho. Eu não gosto de pegar, quando joga todo o time de transição, não gosto de pegar muito resultado. O Grêmio dividiu a partida em dois com os profissionais do Novo Hamburgo, que vai jogar o Campeonato Gaúcho. Na primeira etapa, um time, vamos dizer assim, com mais jogadores que possam ser titulares, e na segunda etapa, um time totalmente alternativo, com muitos meninos do Sub-20. No primeiro tempo, foi 2-1 para o Novo Hamburgo. E é sobre isso que nós vamos falar. Um gol bem no início do jogo, na saída, primeira bola do jogo. Depois o Grêmio empatou com maior volume e com maior chance. E no final do primeiro tempo o Grêmio tomou o segundo gol. O Grêmio que sentiu um pouco a parte física, não de condicionamento, mas de enfrentamento físico. Obviamente os jogadores do Novo Hamburgo um pouco mais adaptados a esse modelo. Mas o que eu quero dizer, eu acho que esse é o ponto. O Grêmio jogou o Chapecó, voltou a jogar no gol. O Grêmio improvisou na lateral direita, na zaga teve Manu Juan, na lateral esquerda Guilherme Guedes, que desceu assim como o Juan. No meio campo jogaram Bobson e Lucas Araújo. Lucas Araújo também desceu. No meio campo, nos meias, o Grêmio teve Gui Azevedo, que é do profissional, também desceu. Pedro Lucas, que está recém subindo do time sub-20, Léo Pereira, e na frente como centroavante Elias. E aí nós vamos aos destaques, tá? E eu separei 3 destaques que são muito legais da gente falar. Primeiro deles, Juan, mais uma vez mostrando tudo que a gente imagina que esse zagueiro possa dar para o Grêmio. Jogador de imposição, de boa técnica, de recuperação. Juan foi ele que já jogou, inclusive, partida da Série A esse ano. Juan foi bem no jogo e se mostrou também, mais uma vez, com muita possibilidade do Grêmio tê-lo como um zagueiro pro time principal. O outro que eu vou destacar, e para minha grande surpresa, Bobson, exatamente, Vitor Bobson, começando a ter sequência, vem trabalhando sem sentir nenhum tipo de lesão, e aí brota o seu talento, boa técnica, bom passe, encurtamento de espaços. Olha, o Bobson, que agora, por exemplo, vai casar até no final de semana, ele vai casar, não vai participar do amistoso do Grêmio no final de semana, mas Bobson começa a encantar internamente mais uma vez. Mais uma vez. O Grêmio ainda precisa participar e renovar o contrato dele para ele ter mais espaço nos profissionais, mas sinceramente, pelo que eu consegui buscar também junto a pessoas vinculadas ao Novo Hamburgo, que a gente tem que buscar de tudo que é lado, a informação é que Bobson deixou uma bela amostra. E, sobretudo, se hoje treinou normal também, quer dizer, parece que não vai ser incomodado por lesões repentinas, algo que prejudicou muito a carreira desse menino aí, sobretudo nos últimos meses. Portanto, a boa notícia, Bobson começa mais uma vez a ganhar espaço interno no Grêmio, o que é muito legal da gente discutir. Por fim, e não poderia deixar de falar, Elias. Ontem, o Elias atuou como centroavante. Normalmente ele joga aberto pelo lado esquerdo, mas ontem o técnico Thiago Gomes, que sempre é importante a gente relatar aqui, é um excepcional treinador, está entregando uma série de jogadores em cima de uma grande capacidade de treinamento. O Thiago é, sem dúvida, um dos patrimônios do Grêmio. O Grêmio tem que preservar muito esse profissional, porque ele, de fato, ele consegue agregar os jogadores, ele não perde. Olha como a gente está, o próprio Ferreira, que
quando teve o imbróglio da renovação, se pensou, pô, agora acabou, o Ferreira não vai treinar, pois ele estava na transição, voltou jogando. Vocês lembram que ele renovou numa quinta-feira e concentrou já pronto para jogar e resolver dentro do campo. Isso passa muito pelo trabalho do Kevin Krieger, do Romildo Neto e também do treinador Thiago Gomes. Lembrando que o Kevin e o Romildo são os dirigentes do time de transição e trabalham muito bem, de forma silenciosa, fazendo um trabalho muito, mas muito bom mesmo. Portanto, eu não poderia deixar de falar do Elias como centroavante. Eu me surpreendi quando ouvi a história do centroavante, mas o que se tem? Um jogador que está sendo, e ele está em franco crescimento e segue empolgando a todos. Como centroavante, jogando contra um time profissional, ele que tem 19 anos, fez o enfrentamento físico, fez a partida praticamente toda de costas o primeiro tempo e foi muito bem. No final de semana, como eu disse, o Grêmio faz outro amistoso, a tendência é que o Grêmio comece já a botar outros meninos que vieram do Sub-20. E eu vou destacar o centroavante Ricardinho. No final de semana, portanto, o Ricardinho vai ser o centroavante e o Elias volta para aquela posição. Dentro dessa construção de dar mais opções, de dar mais cancha para esses jogadores, a amostra contra o Novo Hamburgo é muito boa. Muito boa. A gente pega o número frio, aí vai dizer, pô, o Novo Hamburgo no resumo dos 2 jogos, porque isso é um jogo treino, foi 4-1. Sim, o segundo tempo foi outro time completamente diferente. O que vale para análise nossa, porque a gente tem que pensar muito além do resultado quando diz respeito à categoria de base, é essa evolução desses nomes. E repetindo, Juan, Elias e Bobson. O Grêmio vai ter tranquilamente esses 3 no profissional. O Bobson ainda depende dessa questão do contrato. Outros nomes que a gente tem que destacar e que eu vou destacar é o nome de Pedro Lucas, que segue francamente em evolução, sobretudo na parte física, e vai tranquilamente também ser jogador do profissional no ano que vem. Olha, a amostra é muito boa. Final de semana a gente vai ver, vem um time de Santa Catarina jogar lá em Eldorado, contra um Grêmio um pouco diferente, com algumas modificações dentro desse processo de evolução. E quando sair a definição se o Grêmio vai ou não com a transição para jogar o Gauchão, a gente já vai ter uma ideia do que o Grêmio pode produzir. Imaginem só esse time, se puder agregar o Ferreira, puder agregar o Rodrigues, conseguir agregar o Wanderson, fica forte. Fica forte, a gente pode fazer tranquilamente um enfrentamento do Campeonato Gaúcho, dando cancha, dando espaço e mais do que isso, dando valor às categorias de base, que é isso que a gente quer. O Grêmio só existe por causa das categorias de base. Isso é que dá sustentação a tudo. Espero que o Grêmio faça a leitura perfeita disso e deixe esses meninos jogarem o Gauchão, porque o Gauchão é muito mais importante tu mostrar pro Grêmio os jogadores que tu tem do que tu propriamente lá com o time titular fazer jogos que muitas vezes não te levam a lugar nenhum. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.